Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós iniciamos hoje a carta aos Hebreus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A carta não tem uma autoria determinada. Dentro da carta não há qualquer nominação ao seu autor. E os estudiosos, eles dão uma série de possíveis escritores. Então, desde Paulo, passando por Lucas, passando por Clemente, Barnabé, Priscila, Felipe, Pedro, Silvano ou Silas. São muitos os possíveis autores da carta aos Hebreus. Talvez a ideia mais originária, em relação à origem, tenha sido Paulo. Muitos dizem que é o próprio Paulo que escreveu. Entretanto, existem algumas razões para se duvidar disso. O apóstolo Paulo, ele sempre reivindica autoridade quando ele escreve a introdução, o início das suas cartas. Então, ele sempre diz que aquela carta é dele, ele se apresenta. Então, não há uma probabilidade grande de que ele tenha escrito uma carta sem que ele faça referência a esta autoridade como apóstolo. Também a forma de escrever é diferente entre o grego das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo, e o grego em que foi escrito Hebreus. Paulo cita o Velho Testamento de forma muito respeitosa. Aqui há também citação do Velho Testamento, mas, neste caso, apenas para provar a supremacia do Novo. Paulo nunca teria admitido que recebeu o núcleo do seu evangelho, a razão do seu evangelho, o conteúdo do seu evangelho de segunda mão. Mas o autor de Hebreus parece que faz isso. Então, muito provavelmente, não foi Paulo quem escreveu. E os demais? Bom, as expressões de Lucas também não concordam com a carta aos Hebreus. Nós não temos conhecimento em relação aos outros autores pretensos, como Clemente, Barnabé, Priscila, etc., porque nós não temos cartas no Novo Testamento que possamos comparar. Então, a autoria fica indeterminada. Quem são os leitores? Para quem o autor, escreveu a carta aos Hebreus? Bom, quando ele fala Hebreus, ele está falando possivelmente daquelas pessoas que falavam o hebraico ou o aramaico. Podia ser um, podia ser outro. São duas línguas muito parecidas e que o aramaico era falado naquela época. Havia substituído o hebraico depois de serem libertos do cativeiro babilônico. Mas isso separava, diferenciava aqueles que entendiam o aramaico e que falavam o aramaico dos que eram judeus, mas que só falavam o idioma grego. Então, pode ser que ele esteja se referindo a estas pessoas. Mas pode ser que ele esteja se referindo a judeus cristãos. Pode ser também que os que tinham um conhecimento maior e que podiam entender a profundidade da história, da situação dos hebreus, da supremacia de Jesus em relação a Arão, em relação à aliança, em relação ao santuário, ao sumo sacerdote, etc.
Pode ser que tenha sido para eles. Pode ser que tenha sido também escrito para ex-sacerdotes judeus que agora eram cristãos, exatamente porque a maior parte da carta fala sobre a supremacia do sacerdócio de Cristo em relação ao arônico, ou seja, aos descendentes de Arão. Alguns ainda acham que os leitores sejam gentios. Como o amado percebeu, nós também não temos uma definição clara e específica de quem eram os leitores, podendo ser qualquer uma destas pessoas citadas. A data também é um complicante. Por quê? Existem toda uma teoria, ou todas as teorias que são colocadas aqui para a datação da carta aos hebreus. Mas o que mais se aceita é que a carta tenha sido escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Por que antes de 70? Porque em 70 houve a queda de Jerusalém, a destruição, a queima de Jerusalém, a destruição total do templo, que não foi mais reconstruído. Portanto, ele deve ter sido escrito antes de 70. Com certeza foi antes de 95, depois de Cristo, porque na carta que Clemente manda para Roma está já mencionado a carta aos hebreus. É interessante que na carta não se fala nada sobre a queda de Jerusalém. Aliás, ele fala ainda do ritual, ou seja, então o templo ainda estava de pé e o ritual ainda acontecia. Ele fala de que não tendes resistido até o sangue. O que ele está falando? Ele está falando que depois de uma determinada data, mais especificamente depois de 70 depois de Cristo, é que as pessoas começaram a morrer em martírio. Os cristãos começaram a ser martirizados. Portanto, não havia ainda uma perseguição generalizada. Ora, ele fala também, existe uma parte da carta que ele fala em dias anteriores. O que ele quer dizer com dias anteriores? Alguns estudiosos dizem que esses dias anteriores foi relativo aos dias antes do decreto de Cláudio. Cláudio foi imperador romano que exilou os judeus de Roma. Depois, 15 anos depois, Nero começa a perseguir o povo cristão e começa a martirizar, começa a matar. Então, tudo isso veio depois, pela escrita, pelo jeito que o autor escreve, tudo isso veio depois. Então, se aceita que a carta veio antes da queda de Jerusalém, antes do martírio, antes das perseguições, antes mesmo da carta de Clemente a Roma. E isto é antes de 70, antes do ano 70. Uma outra preocupação é definir quem eram esses leitores, no sentido de que se eles eram romanos ou se eles eram desta ou daquela cidade. Então, o destino aqui, ele traça uma diferenciação do que a gente já viu lá na frente. Uma coisa é saber qual era a qualidade dos leitores, se eles eram gentios, se eles eram judeus, enfim, aquilo que nós definimos já, que não temos nenhuma ideia específica de quem eles eram. Outra coisa é dizer onde eles moravam. Então, existem algumas teorias a respeito da cidade para a qual a carta foi enviada.
Apesar de que nós sabemos que naquela época as cartas eram itinerantes. Como assim? Elas eram enviadas para uma determinada igreja, para um determinado grupo de pessoas, e depois estas cartas elas viajavam de igreja em igreja e eram lidas também em outras igrejas. Por isso que elas ficaram preservadas. Pois muito bem. Então a hipótese mais aceita é que a cidade havia sido Roma, porque a gente fala ali, né, a gente vê ali numa das partes que ele diz: os romanos vos saúdos, né, os da Itália, os de Roma vos saúdo. Então parece ser Roma. Mas existem outras alternativas. Existia uma comunidade bastante grande de judeus em Alexandria. Alexandria, o amado lembra, é uma cidade que ficava no Egito, onde havia uma comunidade judia bastante grande, uma das maiores comunidades judias fora da Terra Santa. Também pode ser a cidade de Colossos, a cidade de Samaria, Éfeso, Galácia, Chipre, Corinto, a própria Síria, Antioquia, Bereia ou Cesareia. Então nós não temos certeza nem quem recebeu a carta, nem em que cidade eles estavam. A cidade de Roma é a mais provável, mas não quer dizer que tenha sido esta originariamente a cidade alvo, destino da carta. Mas os propósitos, bom, em relação aos propósitos, nós temos aqui que o autor ele visa exortar, advertir, admoestar sobre as eventuais apostasias, os desvios, a falta de fé que estava acontecendo naquela região toda. E isso nós vemos que era um fato não apenas de uma cidade ou de outra cidade. Paulo já fez muitas admoestações, exortações sobre isso, Pedro falou sobre isso, João falou sobre isso, ou seja, os autores das cartas do Novo Testamento, eles já falavam sobre os perigos, os riscos das apostasias. Então ele vai tratar agora de uma convicção. Ele tem a seguinte convicção: Jesus Cristo é superior. Ele é superior a quê, Eleni? Ele é superior ao altar, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior aos anjos, ele é superior aos sacrifícios, ele é superior, inclusive, a pessoas, né? Seja ele Arão, seja ele Josué, seja ele Moisés. Então ele é superior. Portanto, ele começa a estruturar a carta numa teologia. Primeiro, ele fala sobre o caráter do filho. Este caráter do filho, ele usa 3 pontos principais para dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é diferente, ele tem um caráter diferente. Primeiro, ele usa da ideia de pré-existência. Significa dizer isso, que Jesus era pré-existente, ele já existia antes mesmo de se fazer carne e habitar entre nós. Ele é o agente de quem todas as coisas foram criadas, porque ele existia antes da criação do mundo e ele participou como Logos, como palavra na criação do mundo. Então ele estava presente. Mas ele, como palavra, ele também sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então ele tem uma posição em relação a Deus que é diferente de qualquer outra posição que nós possamos imaginar.
ele é o sustentáculo da sua eficácia, né? Sendo mediador e intercessor, no sentido de que ele não só criou, como ele sustenta a criação, ele faz a mediação entre Deus e os homens, e ele é o intercessor dos homens diante de Deus. Mas esta pré-existência, ou seja, essa divindade, essa participação na criação e na sustentação de tudo que existe, não pode apagar a ideia e um outro caráter que Jesus tem, que é a sua humanidade. Ele precisava ser feito homem, ele precisava tornar-se homem. Então João diz isso: no início era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se ele quer ser um representante, um filho de Deus, representante do povo de Deus diante de Deus, ele tem que se tornar homem, semelhante aos seus irmãos, que somos nós, a fim de que ele possa cumprir uma função que é essencial, que é praticamente a razão toda da carta, que é dizer que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E ele é humano não só em se fazer carne, mas também em passar pelos sofrimentos. Jesus sofreu na carne, sofreu psicologicamente, sofreu no seu espírito, inclusive porque quando ele morreu, ele clama a Deus dizendo, Eloi, Eloi, sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Então, ele sofreu também espiritualmente, psicologicamente, ele sofreu na carne, ele sofreu hostilidade, ele sofreu a cruz. E aí ele também vai passar pela ressurreição e pela ascensão aos céus. E em todo esse tempo ele foi obediente, uma experiência que ele demonstra e que ele usa como exemplo, que nós podemos usar como exemplo de uma obediência. Ele se torna fonte de salvação porque ele cumpriu o seu ministério até o fim. E ele salva a todos quantos lhe obedecem, a todos quantos têm fé na sua obra, na sua salvação. Portanto, ele, em natureza de homem, derrotou aquele que mantém os homens na escravidão, que é a morte. Portanto, ele tinha que experimentar o que o homem experimenta. Falei aos amados que ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Portanto, ele fala também desta exaltação. Jesus está sentado à destra de Deus. E o fato de que ele está assentado significa que a obra já foi completa, ele já salvou. A realização foi feita mediante a sua morte, a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Ele está sentado à destra, que é uma posição exaltada, é uma posição de honra, de exaltação, uma posição vantajosa para que ele possa fazer a intercessão sobre nós. Inclusive, fala-se que ele é o herdeiro de todas as coisas. E como nós somos seus irmãos mais novos e estamos em comunhão com ele, nós, os crentes, no seu nome, também herdamos todas as promessas. Portanto, Cristo é um precursor. É aquele que veio primeiro, mas ele é superior a todos os outros que vieram antes e que porventura ainda venham. Uma segunda
noção teológica que é apresentada aqui é a superioridade do filho sobre outros. Então nós vamos ver, né, já iniciando ali no primeiro capítulo, que ele é superior aos anjos, que ele é superior a Moisés, que ele é superior a Josué, que ele é superior a Araão. Então ele é superior a qualquer homem que já tenha pisado nesta terra. E essa superioridade é também vista como uma superioridade como sumo sacerdote. Então, ele vem trazer a forma completa e perfeita de purificação. Então, esse ritual que foi explicado para Arão lá no deserto, lá por Moisés, para todos os filhos descendentes de Arão, né, ele tem uma conexão com a missão de Cristo. Na verdade, era uma sombra, era um exemplo, era um arremedo daquilo que viria. Então, tudo aquilo que foi realizado nos sacrifícios que o ritual do templo fazia, ele veio se concretizar fazendo uma expiação completa e perfeita, né, da expiação de Cristo, que a expiação de Cristo veio realizar de uma vez única, de uma vez por todas, de uma forma completa, de uma forma perfeita. Inclusive, nós temos o seguinte, a própria oferta é diferente. Por quê? Lá nós temos oferta de sangue de touros, de carneiros, etc., de cordeiros, enfim. Aqui não. Aqui é o próprio sacerdote que está se oferecendo a si mesmo. Então é o sangue de Cristo que pode purificar o que as ofertas levíticas não poderiam fazer. Esta morte foi eficaz porque ela fez de uma vez por todas. O resultado, portanto, do sacrifício de Cristo foi esta expiação, esta perfeição, né, de uma vez para sempre, e trazendo para nós a santificação, que é esta separação para um propósito santo. Nós somos separados, nós não somos contados junto com as outras pessoas, nós somos separados porque nós temos um propósito santo, um propósito diferenciado, né? E esta obra de Deus foi feita mediante Cristo, portanto, ele é o autor disso tudo, né? A obra, apesar dessa perfeição, dessa purificação, desta santificação ter sido feita lá, ele ainda continua trabalhando. De que forma? Através da intercessão pelo seu povo. E aí ele fala sobre uma nova aliança, que aliás, esta nova aliança tinha sido já apresentada pelo próprio Senhor na ceia do Senhor aqui Jesus fez antes do seu sacrifício. Ele mencionou esta nova aliança. A antiga, que já é passado, ela foi substituída. Existe, claro, uma continuidade entre a antiga e a nova. Claro que nem tudo foi esquecido, né? Os princípios que existem lá, eles ainda são válidos. Que princípios são esses? O princípio de adoração ao Senhor, o princípio de cuidado com os irmãos, o princípio de uma vida reta, de uma vida santa. Ou seja, estes princípios ainda estão lá. O que foi reeleito, houve uma releitura, uma ressignificância, foi como isso vai ser aplicado nas nossas vidas. Portanto, era aquilo, uma provisão para o povo antes da vinda de Jesus. O próprio tabernáculo, nós temos um vídeo que fala, né, sobre as peças, a mobília do tabernáculo, tudo isso fazia menção a Jesus. Cada uma daquelas peças, cada uma daquelas mobílias falava de um aspecto do ungido do Senhor, de Jesus. Tá? Então, é
esta aliança é superior à antiga aliança. Por que ela é superior? Porque ela tem um mediador melhor. Não é um mediador simplesmente humano, é um mediador filho de Deus, que ele próprio removeu de forma mais eficaz os nossos pecados. E virar as costas para esta nova aliança, para a obra de Cristo na cruz, equivale a crucificar novamente o Filho de Deus, ou seja, seria rejeitar o seu ministério, a sua obra. Então, existe aqui uma ligação entre fé e esperança. Tanto é que no capítulo 11, o autor fala sobre todos os heróis da fé, aqueles que tinham como base de tudo aquilo que eles fizeram, de todas as suas proezas, a confiança em Deus. Esta era a fonte dos atos heróicos que eles fizeram. Esta fé fornece uma confiança em Deus e nos dá poder para realizarmos aquilo que nós temos que realizar. Essa fé nos capacita a realizarmos o que nós temos que fazer. Cristo é o autor da nossa fé. Cristo é o consumador da nossa fé. E nós somos exortados a olhar para Cristo, aquele que realiza, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, amados? Bons estudos.